E antes que São Paulinos já me xinguem, calma, eu vou explicar o título do vídeo. Porque eu chamei o Zubeldia, Luiz Zubeldia de xarope, mas por quê? É do melhor sentido possível. Quem assistiu a partida de ontem, São Paulo 2, Águia de Marabá 0, com certeza soltou diversas gargalhadas, tal qual eu, palmeirense, soltei, São Paulinos soltaram, jogadores do São Paulo no banco de reserva soltaram. Quando o São Paulo ia cobrar um escanteio para a área adversária, eu pensei que um gandula estava atrapalhando o jogador de São Paulo, porque estava muito próximo, né? Quase que parecendo que estava falando ao pé do ouvido. Quando eu percebi que esse gandula era Luiz Zubeldia, eu falei, foi a reação que eu tive. E cara, esse cara é xarope, na boa. A área técnica lá e ele na bandeirinha de escanteio. Mas quando eu falo que é no melhor sentido possível, que ele é xarope das ideias, é até um elogio, porque gosto bastante de técnicos assim, vivos, ativos, e que com certeza vão sofrer críticas, tal qual o técnico que é o técnico da minha equipe, do qual eu torço, Palmeiras, Abel Ferreira, por comportamentos parecidos também sofre críticas, mas das quais eu não condeno. Mas eu achei hilário, então eu pensei assim, vou colocar um título diferente, um título impactante. Zubeldia, xarope das ideias, por causa disso, não foi no melhor sentido, no sentido cômico. Então, no caso, foi um elogio, nada de crítica, e com certeza ele vai fazer de novo, com certeza. Bora começar esse vídeo? Eu sou Ronaldo Leal e esse é o canal Lealdade em Padrão. E vamos falar da vitória e classificação do time de Luiz Zubeldia, o xarope das ideias. Sim, São Paulo 2, Águia de Marabá 0. Mas antes de começar, gostaria já de deixar aquele recadinho para você deixar o seu like, se inscrever no canal, é super importante, e também a gente pede, por favor, para compartilhar isso, manda em grupos de WhatsApp, para amigos mais próximos, as ideias que o palmeirense fala, que eu falo do próprio Palmeiras, falo do São Paulo, outrora falo até do Corinthians, mas eu gosto de dar opiniões. Afinal, o canal é para isso mesmo, é para eu extravasar e falar do que eu gosto, futebol, do time que eu torço e do time que eu torço contra também. Isso é muito importante, troca de ideias. Afinal, o que a gente é? O que o torcedor brasileiro é? É torcedor de sofá. E eu não digo sem demérito nenhum que sim, posso ser um torcedor de sofá, um treinador de sofá, porque dou muita opinião. E é isso que eu faço. Gosto de expor para fora meus pensamentos, minhas ideias. E sim, vamos falar de São Paulo 2-0 classificado. E que você que acompanha o canal, né? Reforçando sempre, eu fiz o pós-jogo da classificação corintiana, da classificação palmeirense e agora da classificação São Paulina. E dos três jogos, o melhor jogo que eu vi de imposição de um time forte contra um time fraco, porque Águia de Marabá é time fraco, Botafogo de Ribeirão é time fraco, América de Natal também time fraco. Então cada um nos seus níveis, cada um em alguma divisão, e os grandes, no caso todos, em Série A. Mas o que eu mais gostei de ver foi o São Paulo, porque foi a imposição de um time grande contra um time pequeno, um time maior e mais forte contra um menor e mais fraco, sem dar aquele gostinho amargo pro torcedor que torce para a equipe citada, de poder achar que pode possivelmente perder a classificação, tal qual o Palmeiras fez também na noite de quinta-feira. Por mais que o Palmeiras forçasse um pouquinho mais o ritmo, ia conseguir vencer a partida. Se o 0-0 estava bom, o 0-0 ficou, no caso do Palmeiras, mas ficou flertando com o perigo de perder a classificação, né? Mas o São Paulo não. São Paulo desde o início
São Paulo até sem forçar um ritmo, São Paulo simplesmente adiantando as linhas, se fez presente no seu ataque, na defesa do Águia de Marabá, e isso aí mostrou agora que são elas. São Paulo mostrou que sim, tem uma boa equipe, tal qual o Palmeiras também tem. O Corinthians um pouco menos, mas também não é essa desgraceira toda. Mas dos três grandes, o São Paulo sim. O São Paulo de Luiz Beldia é o time que está apresentando um futebol mais coeso, um futebol que um time mais forte se impõe ao mais fraco. Não fica passando pequenos, quase que micros, quase imperceptíveis apuros. São Paulo de forma nenhuma. Em nenhum momento, por mais que, no caso, eu sou torcedor do Palmeiras, torcendo contra o São Paulo, por mais que eu tava torcendo pro Águia de Marabá, lá no finzinho eu tava achando assim, não vai, o Águia de Marabá não vai eliminar o São Paulo. Como não ia mesmo? Por quê? Diferenças de equipes mesmo, então fica até, eu falo assim, não vou dizer engraçado, mas curioso, o Palmeiras ou o Corinthians não ter a mesma atitude que o São Paulo teve. E o São Paulo não fez nada demais, fez o simples que convence, o simples que classifica. Então, e quando eu falo Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras conseguiu ser pior, né? Por mais que esteja decidindo fora de casa, mas, por favor, o Palmeiras tinha até mais torcida em Ribeirão do que o próprio Botafogo de Ribeirão. Então, o São Paulo pegou uma partida fácil, né? A partida em si foi fácil, a classificação foi fácil, porque o São Paulo fez. Luiz Beldia fez a partida ficar fácil. Porque se ficar com vou citar até diferença de postura, o time é o mesmo, os jogadores praticamente são os mesmos. A diferença do São Paulo de Luiz Beldia pro São Paulo, não vou nem falar de outro time, do próprio São Paulo, de Thiago Carpini. Como seria o Thiago Carpini contra esse Águia de Marabá? Será que passaria apuros? Acredito que sim. Perder a classificação, acredito que não. Eu também, até o São Paulo do Carpini, eu acredito que não perderia. Acredito que não. Seria vexame demais. Mas você vê a postura. E por isso que eu falo que até certo ponto é bom ter um cara xarope das ideias no comando, porque é o cara que é vibrante, é o cara que tá lá, tá cobrando. Ah, mas é um jogo fácil, pelo amor de Deus, o Beldia, senta lá. Não, eu quero vencer esse jogo. E o melhor de tudo, ele tava rodando o elenco. Perceptível, né? Pra ter uma diferença de São Paulo de Zubeldia e São Paulo de Carpini. O São Paulo titular com o Thiago Carpini passou apuros, mesmo não perdendo para um Cobressal, mas você via a dificuldade do São Paulo, mesmo com a força máxima, com um fraquíssimo Cobressal. E Cobressal e Águia de Marabá não tem muita diferença não. Um é do Brasil e o outro é do Chile, somente, mas bola é 0-0 e tá bom demais. Duas equipes com níveis péssimos, bem ralezinho também. Mas só que qual que foi a diferença do Zubeldia? Com equipe reserva, tem que salientar isso também, rodando o elenco, fez o São Paulo seguro. E o lado bom de colocar jogadores, no caso reservas, contra uma equipe fraca, jogadores que querem mostrar algo. Você pega uma escalação do São Paulo, um Lucas Moura voltando de contusão, na última partida ele jogou 15 a 20 minutos, mas esteve em campo. Mas você viu uma coisa que você, um cara que já é muito rodado na Europa, um Lucas Moura, ele não faz corpo mole. Ele pode estar contra um Corinthians em Itaquera, ou ele pode estar contra um Águia de Marabá no Morumbi. A postura dele é a mesma, ele leva a sério, ele dribla o que tem que driblar, ele faz o que tem que fazer. Eu gosto de jogadores com essa postura. O lado bom disso aí, o que é? É um técnico que cobra, que pilha. Até eu mesmo, trazendo um pouquinho, fazendo um comparativo com o Palmeiras, falando do Zubeldia, mas também comparando um pouco com o Abel, eu não gosto do Abel muito low profile, no caso, calmo, sentadinho, mãozinha no queixo. Por quê? O time é espelho do seu técnico. Eu prefiro mil vezes um Abel Ferreira chato, ranzinza, que fica lá, grita com chuta copinhos, tal qual o Zubeldia também chuta copinhos também, xinga, esbraveja, cobra. E é isso que eu gosto no técnico. Porque isso pra mim
as atitudes performáticas, não vai atrapalhar a equipe. Ao meu ver, até ajuda. Atrapalha quem? As pessoas que têm cabecinha pequena, que, sei lá, são, não vou dizer que, parece que são inseguras quanto a si. Vê uma pessoa fazendo sucesso, deseja o mal. Eu não gosto de você, então quero que você perca. Eu conheço torcedores que torcem contra a própria equipe só para ter razão. Eu sou palmeirense. Eu vou lá e defendo com unhas e dentes o Abel. Beleza? Beleza. Aí tem o Zubeldia fazendo a mesma coisa, cuspir descarrado que o Abel faz. Eu vou falar, esse Zubeldia não presta, esse Zubeldia é um lixo, porque o Abel é muito bom, o Zubeldia é um lixo. E eu conheço torcedor que faz isso. Conheço, mas eu não faço. Ou faz o contrário, tem raivinha do Abel, vai lá, critica o Abel e fica enaltecendo o outro. Pra mim, eu tento ser o justo, o justo. No caso, eu tento fazer o quê? Se eu tenho a mesma linha de pensamento com o Abel, eu tento ter com Antônio Oliveira, Luiz Zubeldia, você entendeu? Então, gostei da postura do Zubeldia, a parte cômica, né? De ser xarope das ideias, de cobrar um jogador de São Paulo na bandeirinha de escanteio, sendo que a área técnica ficava do outro lado. Achei o lado cômico, mas ele tá lá. É preferível um técnico desse que seja cobrado ou achincalhado ou alvo de piadas por ação do que por omissão. Uma coisa que eu não gosto é técnico, tipo estilo europeu, terno, gravata, chega lá e tipo assim, eu conheço torcedores que falam assim, mas eu não gosto da postura de um Zubeldia, do Antônio Oliveira, do Abel, porque eles são muito elétricos, são muito espalhafatosos. Os técnicos europeus, eles podem claramente, eles treinam a equipe e ficam calmos. Você não quer comparar, pelo amor de Deus, a diferença do futebol europeu com o futebol sul-americano, especialmente o brasileiro. Um Palmeiras, um Corinthians ou um São Paulo perde um clássico. Você acha que esses três técnicos podem sair tranquilamente na rua? Por exemplo, um Ancelotti perde um super clássico pro Barcelona. Ele pode pegar a mulher dele e as filhas dele e ir pro shopping center curtir. Vai Zubeldia, Abel Ferreira, Antônio Oliveira fazer isso. Perdeu um clássico, no outro dia tá lá, brincando em parques de diversões. Não tem como. Então por isso que a carga emocional é mais forte. E por isso que eu não critico um Zubeldia. Eu até brinco com ele falando xarope das ideias, no sentido mais cômico da palavra, jamais querendo ofender, porque eu gosto que seja assim, prefiro que seja assim. Posso até não gostar, mas prefiro que seja. Tá? Então toda vez que eu for elogiar um Abel Ferreira que foi elétrico, elogiarei também Zubeldia. Vou criticar o Zubeldia no que? No São Paulo perder algum jogo, ou deixar de ganhar, ou ter alguma postura covarde e não jogar bola direito. Aí eu vou criticar. Hoje eu estou elogiando o Zubeldia porque dos três grandes que classificaram, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, a melhor performance contra um time fraco, Zubeldia, São Paulo. Então não tem como eu chegar aqui e fazer um vídeo, esse Zubeldia é um lixo, esse Zubeldia não presta. Tanto que eu nem falei isso com o Antônio Oliveira e nem falei isso com o Abel Ferreira. Mesmo o Palmeiras tendo a pior performance dos três, né? Isso eu não falei. Eu pontuei todas as etapas que fui com argumentos. Eu criticando Abel Ferreira e eu com argumentos pontuando e elogiando. Porque se cabe. Se o São Paulo tivesse perdido ou se desclassificado, eu ia meter o pau. No sentido com que? Com argumentos. São Paulo não jogou bem, São Paulo não está bem. O São Paulo está bem, está ganhando, está classificando e se impondo ante uma equipe fraca. Porque a equipe fraca só vai ser fraca se o grande e o forte se impor em cima dela. Muita gente esquece isso. O fraco só é fraco se existe um forte. Tudo é comparativo, tudo. Falando mais um pouquinho de São Paulo, um pouco de São Paulo e um pouquinho vai do Águia, né? Que pra mim, o destaque do Águia foi o quê? O goleiro Axel, né? Que é inspirado em Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses, né? Que o Rômulo Mendonça, o jogo inteiro fazendo trocadilhos infames. O repórter lá quiseram até fazer, não, você pode dar uma palhinha aí. O cara falou, não, meu pai e minha mãe, que eu acho que era um pouco fã.
Sério, velho, os caras levam. Isso é jornalismo, 4 anos de jornalismo pra poder fazer umas perguntas dessas. Eu falei, porra, velho, cara, é foda, mas beleza. Trocadilhos à paz, ele pegou muito. Então, aquela parte do que eu falei, tudo é comparativo. O goleiro, o Axel Lopes, no caso, pegar muito, é porque também houve um pouco de, não vou dizer preciosismo. Teve um lance do do André Silva, que ele perdeu um gol dentro da área, que ele meio que, acho que não sei se a partida estava parada, ia dar impedimento, acho que não, acho que o juiz tinha dado impedimento, mas quando foi ver no VAR, no replay, ele estava em posição ok, acho que alguma coisa do tipo, só que ele bateu com um nojinho assim, o goleiro deu aquela... Ele estava caído, levantou e deu um tapa e tirou, como um gato, né, uma defesa como um gato mesmo. E assim, ele foi importante, foi 2-0, mas o volume que o São Paulo do Zubeldia produziu era para ter sido 4, era para ter sido 5. Por quê? Uma equipe forte dominou e massacrou uma equipe fraca. O Águia é fraco, o São Paulo é forte, ponto. Só não foi mais porque o goleiro Axel Lopes teve uma noite de Buffon, de Manuel Neuer, no caso, mas... Se não teria sido maior, a surra teria sido maior. A surra não foi no placar, mas foi no futebol imposto. Em nenhum momento se viu o Águia tentar achar que poderia dificultar as coisas, tal qual um Botafogo de Ribeirão fez contra o Palmeiras. Bem menos, mas um pouquinho. O América de Natal com o Corinthians, mas bem menos. O Palmeiras que deu muita brecha, vai que nós vamos para os pênaltis. E Palmeiras nos pênaltis, todo mundo já sabe o que pode e o que vai acontecer também. Então, São Paulo é isso. Foi com merecimento, né? Com as loucuras de Luiz Zubeldia, né? O menino charopeta das ideias, né? Mas prefiro que seja assim. A atitude dele. Não prefiro que seja assim porque, obviamente, eu sou palmeirense, eu torci contra. Mas o que não me impede ser um torcedor ou um técnico de sofá e dar a minha opinião. Então, essa é a minha opinião aqui. E repito, se precisar vir aqui, fazer um vídeo aqui, criticar o Zubeldia, eu critico. Sempre com argumentos. Se for para elogiar como eu elogiei, até brinquei chamando de xarope das ideias, brincando sempre com humor. Sempre. Porque o momento permitiu isso. Então, ele foi competente com isso. Então, que seja vibrante, que seja trabalhador. E, no caso, Antônio Oliveira e Abel Ferreira, aprendam com ele. Não com o jeito de ser, cada um tem o seu, mas as formas que se faz um time jogar. Tudo na vida é aprendizado. Ninguém é o senhor das razões. Portanto, São Paulo classificado. São Paulo 2, Águia de Marabá 0. Então, o Águia de Marabá, que já está em má fase, volta suas atenções para a Série D, que já está vários 4, 5 jogos sem vencer. O São Paulo vai voltar suas atenções. Vai ter Libertadores meio de semana que vem. Não vamos ter Campeonato Brasileiro mais um final de semana. Vai voltar daqui a 2 finais de semana. Voltaremos com o Campeonato Brasileiro, né? E vai ficar tudo muito acelerado, né? 2 finais de semana que não teve futebol brasileiro, Campeonato da Série A, então vai acumular. Então, bom para quem gosta de assistir, gosta de dar opinião, gosta de ser o treinador de sofá, que gosta de ser o torcedor de sofá, como eu gosto de ser, né? E é isso. Então, São Paulo merecedor da classificação. Por quê? Porque fez por onde. E aquele recado de novo, para não deixar passar em branco, né? Vai que você esqueceu. Se assistiu o vídeo até agora, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe e compartilhe entre os seus amigos, parentes e as pessoas que curtem futebol, tal qual você curte também. E lembrando, se o sininho, a sineta aqui no caso, que identifica as notificações para você receber os vídeos, se não tiver, acione para receber todas as notificações de vídeos. Vira e mexe, semana que vem, não vai ter Campeonato Brasileiro nesse final de semana, mas vai ter Libertadores, Sul-Americana, já pro meio da semana que vem. Começa a semana lá pra terça, quarta, quinta, aí eu vou soltando vídeos, vou dando sempre a minha opinião, né? Sempre brincando e falando, desabafando e curtindo o que é o futebol e nos faz, né? Sair um pouco dessa vida
turbulenta, tribulosa que é o nosso dia a dia, nossas vidas, né? Então, eu sou Ronaldo e esse é o canal Lealdade em Padrão. E Palmeiras, não é nem tanto o Abel, mas a Palmeiras, aprenda com a atitude do São Paulo. Vença, se possível convença, mas para que passar puro com equipe pequena?